Oi, pessoal, vamos começar nossas aulas, nosso primeiro vídeo. Como eu falei para vocês na aula de apresentação da disciplina, nessa disciplina nós vamos discutir os chamados processos comportamentais, que vão estar basicamente divididos em duas grandes classes de comportamento, dois tipos de relação comportamental. Os chamados reflexos, que é o que a gente vai começar a ver hoje. Vemos isso ainda na próxima aula, vamos continuar discutindo o fenômeno, o processo comportamental reflexo. Depois a gente entra dentro da ideia de comportamento operante e a gente fica mais tempo. A gente gasta quase que a totalidade do resto da disciplina discutindo o comportamento operante. No que diz respeito ao reflexo, antes que eu me esqueça, estamos trabalhando o primeiro capítulo do livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, o livro Moreira e Medeiros, capítulo 1. Lá eles vão fazer toda uma discussão. Minha ideia no vídeo aqui com vocês é fazer um apanhado mais geral, fazer alguns apontamentos a respeito de questões que eu considero serem as mais relevantes dentro da discussão que está sendo apresentada lá no texto, para que quando vocês forem estudar, vocês tenham uma maior tranquilidade para poder entender o que vocês estão lendo. O texto ele vai começar com toda uma discussão sobre o uso do termo reflexo, que ele existe dentro da nossa linguagem cotidiana. A gente usa o termo reflexo muito relacionado com a velocidade de reação. Eles dão um exemplo quando eu falo que o goleiro teve um bom reflexo, quando eu falo que eu tive um bom reflexo ao pegar um copo que estava caindo da mesa e não deixar ele quebrar. Mas esse não é o uso dentro da análise do comportamento. Dentro da análise do comportamento, ele tem um uso bastante específico e bem definido. A ideia é tentar entender essa definição. Para a gente poder entender o que está se falando sobre reflexo, a gente tem que retroceder, sair do que seria a ontogênese, ou seja, a relação de aprendizagem ao longo da vida de um organismo, e precisamos retroceder para aquilo que seria a filogênese, ou seja, o processo de seleção natural que selecionou organismos da forma como os organismos estão aí hoje. Então a gente viu isso lá em Fundamentos, na disciplina de Fundamentos, que o processo filogenético, o processo de seleção natural, selecionaria características ambientais, o intercâmbio do organismo com o ambiente selecionaria organismos que têm melhor condição de se interrelacionar às exigências ambientais. Lá no livro do Baum, ele dá o exemplo da girafa com o pescoço comprido. Ele fala, olha, esse processo de seleção filogenética, ele vai selecionar organismos com algumas características físicas, porque essas características físicas os permitem esse intercâmbio eficiente no sentido de sobrevivência, permite o organismo sobreviver em relação a essas exigências ambientais. Nesse processo, não apenas características físicas, mas também características sensíveis. Como assim sensíveis? Organismos mais responsivos a determinados tipos de estimulação teriam maior probabilidade de sobrevivência em relação à exigência ambiental. Então, um organismo que, diante de uma estimulação gerada por um predador, apresenta, por exemplo, taquicardia, ou seja, batimento
acelerado do coração, ele consegue uma circulação maior do sangue pelo corpo. Com isso ele consegue provavelmente correr mais e com isso ele consegue escapar do predador. Então, organismos que apresentassem essa sensibilidade à estimulação gerada pelo predador, essa relação entre a estimulação gerada e a resposta apresentada, a resposta de taquicardia, esse organismo ele teria uma maior condição de sobrevivência. Então, quando a gente fala de filogênese selecionando sensibilidades comportamentais, sensibilidades a estímulos ambientais, ou seja, um organismo responsivo, é nesse sentido que nós vamos falar de reflexo inato, ou seja, é um grupo de determinados padrões de respostas que o organismo nasce capaz de apresentá-las diante de estímulos específicos. Então, a taquicardia diante de determinado tipo de estimulação, a pupila que contrai diante da luz acesa, da luz direcionada no meu olho, a salivação gerada pela comida na boca, todas essas características que eu estou falando, todos esses padrões de respostas que eu estou falando para vocês, são padrões de resposta que nenhum de nós precisou aprender ao longo da vida. Nós nascemos com essa capacidade responsiva diante de estimulações ambientais. E por que nós nascemos? Por que isso é uma característica da espécie? Porque ao longo da história evolutiva, seres humanos que apresentassem esse mínimo padrão responsivo eram capazes de sobreviver, eram capazes de passar seus genes para frente, eram capazes de fugir de predador, de se alimentar melhor, de absorver melhor nutrientes. Por exemplo, se eu sou responsivo no sentido de gerar salivação quando diante da estimulação comida na minha boca, eu consigo absorver melhor os nutrientes daquele alimento. Conseguindo absorver melhor os nutrientes daquele alimento, eu sou um organismo mais forte. Enquanto organismo mais forte, eu fujo mais eficientemente do predador que está vindo atrás de mim. Na disputa por acasalamento, eu dou porrada no outro da minha espécie e consigo, com isso, acasalar. E com isso passar meus genes para frente. Então, essas características comportamentais no sentido de responsivas a determinados estímulos, são características filogeneticamente selecionadas, o que quer dizer que são características de uma espécie, aí que são herdadas dentro daquela espécie. Então, isso tem algumas implicações. Primeiro, quando estamos falando de reflexo, estamos falando então, de reflexos inatos, estamos falando de padrões de resposta em relação a estímulos ambientais. E eu vou voltar a falar disso. Uma outra coisa que estamos falando de padrões que são característicos de uma espécie. Os reflexos da espécie humana são característicos da espécie humana. Os reflexos de um bezerrinho quando nasce são característicos de bovinos. Os de passarinho, os de coruja, os de cachorro, de gato. São padrões, reflexos que foram importantes no processo de seleção natural para os membros daquela espécie em relação a elementos ambientais aos quais eles estavam se expondo.
Para entender isso, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade para entender essa ideia, recuperem a discussão que a gente fez lá em Fundamentos com o livro do Baum, no capítulo de reforço e teoria da evolução. Lá ele vai discutir bem essa ideia de processo filogenético, selecionando características comportamentais, mas também selecionando características físicas de organismo, mas não apenas isso, selecionando também padrões comportamentais, sensibilidades responsivas a determinados estímulos. Então, temos respostas e eventos ambientais, temos um processo filogenético, o que quer dizer então, que é o terceiro ponto, nós nascemos individualmente, cada membro da nossa espécie hoje em dia nasce com esse rol de padrões reflexos e não precisamos aprender. Eu não preciso aprender a contrair minha pupila diante de uma luminosidade. Eu não preciso aprender a salivar diante de sal na minha boca. Tá? Beleza. Vamos recuperar agora uma outra discussão que a gente fez lá em Fundamentos, que é importante, e essa é uma discussão que vale a pena vocês prestarem atenção por conta que isso vale para toda a discussão que a gente vai fazer nesse semestre, na disciplina. Tá? Lembra que eu falava para vocês que a preocupação da análise do comportamento era a busca por identificação de regularidades na relação organismo-ambiente. Então, o que eu estou chamando de regularidade? São padrões recorrentes entre indivíduos de uma mesma espécie. Tá? Então, o reflexo, quando eu falo de reflexo, eu estou falando da identificação de uma regularidade. O reflexo de contração pupilar é uma regularidade. Diante de luz, pupila contrai. O reflexo salivar, uma outra regularidade. Diante de sal na minha boca, eu tenho também salivação. Essas coisas se acompanham. Luz no meu olho, contração pupilar, essas duas coisas se acompanham no tempo e no espaço. Sal na minha boca, salivação, essas coisas se acompanham no tempo e no espaço. Aumento de temperatura, sudorese, essas coisas se acompanham no tempo e no espaço. O médico batendo na minha patela, né? O reflexo patelar, batendo na minha patela, minha perna se estende, regularidade. Essas coisas se acompanham. Então, o objetivo de comportamental, o objetivo científico aqui seria de identificação dessas regularidades, porque, de novo, voltando lá para fundamentos, ao identificar regularidades, eu passo a ser capaz de predizer. Eu consigo predizer que ocorrerá salivação caso ocorra sal na boca. Eu consigo predizer contração pupilar caso ocorra luz incendida nesse olho. E consigo controlar. Se eu quero uma contração pupilar, eu incido a luz no olho da pessoa. Se eu quero salivação, eu dou com sal na boca dela, eu entrego para ela uma comida salgada. Se eu quero sudorese, eu aumento a temperatura do ambiente na qual a pessoa se encontra. Se eu quero pelos oriçados, eu diminuo a temperatura. Então, a busca por uma regularidade. Reflexo é uma regularidade. E é uma regularidade entre quê? Entre um evento ambiental e um evento resposta. São esses dois elementos regulares. É na regularidade entre esses dois eventos que eu tenho a ideia de reflexo. Reflexo não é uma coisa independente de um estímulo ou de uma resposta. Reflexo é a relação entre um estímulo e uma resposta. Quando eu falo em reflexo, eu estou necessariamente falando de uma mudança ambiental acompanhada por uma mudança comportamental. Antes eu não tinha luz incidida no meu olho, agora eu tenho. Antes eu tinha uma pupila de um tamanho,
agora eu tenho uma pupila menor. Antes eu não tinha saliva na boca, antes eu não tinha sal na boca. Agora, sal na boca é acompanhado por uma outra mudança comportamental, saliva na boca. Então, isso o livro deixa bem claro. Para falarmos de um reflexo, estamos necessariamente falando de um estímulo, ou seja, uma mudança no ambiente que é acompanhada por uma mudança na resposta. O que é uma resposta? É uma mudança no organismo que é precedida por uma mudança no ambiente. Então percebam, até os termos estímulo e resposta se definem por uma relação, pela relação existente entre os dois. Não é possível falar em estímulo na ausência de resposta. E não é possível definir resposta na ausência do estímulo. São eventos interrelacionados. O livro vai dar uma série de exemplos de reflexo e dessa relação reflexa, dessa relação filogeneticamente estabelecida. É uma relação, de novo, que explicita um estímulo e uma resposta. Eu tenho termos que muitas vezes dizem do reflexo como um todo. Reflexo salivar. Eu não estou falando de sal na boca. Não está mencionado no termo, no nome, reflexo salivar, mas está implícito. A ideia de um reflexo pretende necessariamente a existência de um evento estímulo, ou seja, uma mudança no ambiente, e a presença de um evento resposta, ou seja, uma mudança no organismo. E essas mudanças são consistentes entre si. Muda um, muda o outro. Presença de sal na minha boca, salivação. Presença de sal na minha boca, salivação. Ausência de sal na minha boca, ausência de salivação. Presença de sal, presença de salivação. São mudanças que se acompanham. Essa regularidade, a regularidade, reflexo inato ou reflexo incondicionado, está embutido nela uma série de regularidades. A relação, mudança em um, mudança em outro, mudança no estímulo, mudança no ambiente, mudança no organismo, ela não é simplesmente muda um, muda o outro. Existe uma relação muito mais detalhada de interdependência. Por exemplo, a relação entre intensidade de um estímulo. O estímulo ele pode ser, ele varia em termos de suas propriedades físicas. O sal na boca, né? O sal, enquanto estimulação, ele varia. Eu posso colocar meio grama, como eu posso colocar 10 quilos de sal na sua boca. É lógico que se eu colocar 10 quilos de sal na sua boca, você morre, provavelmente, ou vira um hipertenso. Mas, brincadeira. Mas existe uma possibilidade de variação na intensidade do estímulo, nas características físicas do estímulo. A luz no meu olho, ela pode ser uma luz mais intensa ou uma luz menos intensa. O aumento de temperatura pode ser maior ou pode ser um aumento de temperatura mais simples, mais comedido. Então, essas relações, na medida em que eu tenho variação na estimulação, é possível supor também que eu tenha variação na resposta. Uma salivação pode ser mais discreta e eu posso ter uma salivação mais carregada, né? Com uma maior magnitude. A mesma coisa vai valer para a minha contração pupilar, a mesma coisa vai valer para extensão da minha perna quando o médico bate no meu joelho, eu posso estender mais ou menos. A taquicardia diante de uma estimulação ameaçadora pode ser menor ou pode ser maior.
Então, eu tenho dois elementos que descrevem variação de propriedades definidoras, seja do estímulo, seja da resposta. Do estímulo eu chamo de intensidade, um estímulo mais ou menos intenso. E na resposta eu normalmente falo em magnitude, uma resposta com maior ou com menor magnitude. Essas duas características apresentam regularidade entre si. Que tipo de regularidade? As variações dos dois de um dado estímulo, a variação do estímulo ambiental num dado reflexo, é acompanhada pela variação no mesmo sentido de resposta. Então, quanto mais sal na minha boca, mais salivação. Quanto mais luz no meu olho, maior a contração pupilar. Então, essa como é que eu vou falar? É um refinamento da regularidade de reflexo. Ou seja, quanto maior a intensidade, maior a magnitude. Nesse mesmo sentido, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção é a ideia de limiar. Para que ocorra uma mudança no organismo, ou seja, para que ocorra resposta, é necessário que essa intensidade desse estímulo ao qual o indivíduo é exposto, esse estímulo ele precisa ter uma intensidade mínima. 0,000000001 grama de sal na minha boca talvez não me faça salivar. Eu não sei qual é a quantidade mínima necessária para ocorrer salivação. Nesse caso, a mesma coisa vale para minha contração pupilar. Se eu estou num ambiente totalmente escuro, eu preciso de uma iluminação mínima para que ocorra contração pupilar. Isso é o que a gente vai chamar de limiar. Limiar é a menor intensidade do estímulo que é necessária para que a resposta reflexa ocorra. Essa é uma outra regularidade. Estímulos precisam atingir uma intensidade mínima para que respostas ocorram. Isso a gente vai chamar de limiar. Latência é uma outra regularidade. O que é latência? Entre a apresentação de um estímulo e a ocorrência da resposta, existe um intervalo de tempo. Não é imediato, não é sobreposto. Nem que seja muito pequeno, mas existe um intervalo de tempo entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Esse intervalo de tempo que existe, a gente chama ele de latência. Latência é o tempo transcorrido entre a apresentação do estímulo e a ocorrência da resposta. Essa latência, o tamanho dessa latência, está relacionada com a regularidade do estímulo. A intensidade do estímulo. Quanto mais intenso for o estímulo, aqui a relação agora é inversa. Quanto mais intenso for o estímulo, menor é a latência, ou seja, mais rapidamente o organismo apresenta a resposta reflexa. Então, quanto mais sal na minha boca, mais rapidamente eu começo a salivar. Quanto maior for a luminosidade incidida no meu olho, mais rapidamente minha pupila começa a contrair. Uma outra regularidade. Essa relação o papel dessa intensidade do estímulo vai afetar também duração. Quanto mais sal na minha boca, mais tempo eu passo salivando.
Quanto maior o feixe de luz no meu olho, mais tempo minha pupila fica contraída. Ah? É lógico, ou melhor, é lógico, não é tão lógico assim, mas então temos aí algumas regularidades na relação entre estímulo e resposta. Temos outras regularidades que não estão necessariamente linkadas com a noção de estímulo-resposta. Por exemplo, quanto mais eu sou exposto àquela estimulação, mais eu vou perdendo sensibilidade a essa estimulação. Então, se eu fico muito tempo exposto ao sol, a exposição ao calor, eu tenho sudorese. Com muito tempo de exposição, essa resposta vai gradativamente diminuindo sua magnitude. Uma outra regularidade: maior exposição, menor magnitude de resposta. Então, para vocês entenderem, toda isso que eu estou falando aqui para vocês, é para poder apontar que a gente está olhando para aquilo que a gente discutiu muito em Fundamentos, que é a explicitação de regularidades organismo-ambiente. Nessa explicitação de regularidades organismo-ambiente, temos uma primeira regularidade, a regularidade reflexa, que se estabeleceu não ontogeneticamente, que a partir de agora a gente vai falar basicamente de ontogenia, né, a partir da próxima aula, mas se estabeleceu filogeneticamente. Mas de qualquer forma, uma regularidade está dada, regularidade estímulo-resposta, presença de um, presença do outro. A partir dessa regularidade sou capaz de predizer, sou capaz de controlar. Dentro dessa regularidade estímulo-resposta, várias outras regularidades. Um refinamento nessa grande regularidade, mostrando nuances, mostrando detalhes dessa regularidade. Beleza? Só para a gente finalizar, porque o texto fala um pouquinho disso e eu acho importante mencionar um pouco, muito daquilo que nós entendemos como ocorrências no meu corpo que dizem respeito a padrões emocionais, taquicardia, ruborização, musculatura enrijecida, o estômago que fica... o frio no estômago em algumas emoções. Todas essas respostas são respostas de cunho reflexo, que ao longo ao longo da história da espécie, cumpriram um papel na sobrevivência dos membros dessa espécie. O livro ele traz lá no finalzinho uma imagem de um leão atacando um búfalo, acho que é um búfalo. E aí ele fala o seguinte, olha, provavelmente ele está apresentando uma série de respostas. Ele está apresentando enrijecimento muscular, taquicardia, frio na barriga é muito provável. Essas respostas, elas têm uma função de sobrevivência. Como assim? O aumento na frequência cardíaca e respiratória favorece o coitado do búfalo correr. E com isso, torna-se mais difícil o leão pegar ele. O enrijecimento muscular, ou seja, a concentração de sangue nos grandes músculos, perna, braço,
faz com que essa musculatura consiga uma maior propulsão, ou seja, o animal consegue fugir mais rápido, porque ele passa a ter mais força, porque ele está mais enrijecido. Com isso, ele consegue correr mais e provavelmente dificulta a vida do coitado do leão. A sensação de frio no estômago, por exemplo, o empalidecer, essas são respostas orgânicas que dizem justamente respeito de uma maior concentração de sangue nesses grandes músculos e uma perda de sangue em vísceras e pele. Por isso, concentração nos grandes músculos. Se eu tenho menos sangue na periferia do meu corpo, se esse leão dá uma patada nesse búfalo, ele sangra menos. Sangrando menos, ele consegue correr. Com sudorese, esse corte da patada tem um incremento em cicatrização. Percebam, todas essas características dizem respeito à sobrevivência do búfalo. Estão alinhados com aquilo que eu vou chamar de medo. Tá? Que nada mais é lógico, nada mais é, eu peguei pesado um pouco, mas essas mudanças, elas não têm nada, essas ocorrências fisiológicas, comportamentais, elas não têm nada de emocional no sentido metafísico do termo. Elas dizem respeito a alterações comportamentais filogeneticamente selecionadas, ou seja, uma relação estrita entre estímulos e resposta. Eu não preciso inventar uma instância mental como forma de justificar a ocorrência. O processo filogenético me permite afirmar que organismos que apresentassem essas características tinham maior probabilidade de sobrevivência frente a exigências ambientais. Pessoal, o texto discute mais coisas. Se vocês não entenderam, coloca lá para mim as dúvidas que vocês tiveram, que eu tento sanar essas dúvidas para vocês ao longo da semana. Até lá, é isso. Encontro vocês na nossa próxima semana.